Programa não recomendado para menores de 16 anos. Acessando a internet com Game Boy. Desde os lançamentos picaretas da Commodore. Nova opção de upgrade para o seu Hotbit. As regras são nossas e podemos quebrá-las quando quisermos. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis. Sejam bem-vindos ao primeiro Repórter Retro da nova geração, do Repórter Retro que marcam a fundação da nossa cidade. Estamos aqui, a maior parte da Câmara Municipal de Retrópolis presente. Então, 80%, mais do que suficiente para quórum. Verdade, mais do que suficiente para quórum, né, para podermos decidir qualquer coisa. Então, por isso, inclusive, nós podemos mudar as leis, né? Podemos fazer propostas de lei, fazer mudança de lei. Passa pela comissão e está resolvido, né? Tanto que as regras são, como lembrou bem o Juan no início, as regras são nossas e podemos nós podemos torcê-las levemente. Bem, meu nome é Ricardo Pinheiro. Eu sou Juan Carlos Castro. Eu sou César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Nunes. É a Arno, né? Agência Retropolitana de Notícias. Tá aí. Pô, beleza. Cansou de fabricar ventilador, né? O patrono da nossa agência de notícias é o Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Nossa. Tava demorando, né? Tava demorando. Então vamos começar logo, porque a pauta grande. Nossa! E com isso eu consigo subir a censura do episódio. Exatamente. Começamos com 2021/2022 das efemérides, né? Como nós tivemos direito ao nosso mês de janeiro de férias, então o mundo retrocomputacional não para. Então começamos com efemérides de 2 meses. E a primeira delas, né, uma efeméride do dia 1º de dezembro, que foi os 40 anos do BBC Micro, máquina que nós falamos. Foi em 2021 que a gente falou? Não, foi em 2020 que nós falamos das máquinas da Acron de 8 bits. Ou foi 2021? Não, foi 2020. Foi 2020, não foi? 2021 e 2020, esse negócio de anos, fronteiras entre anos, virou tudo Depois de 2019, pra gente é 2020, essa é a grande verdade, até o próximo milênio. 2020 é 2020.1, né? Foi em 2020.0. Nós tivemos então esse episódio, vou ser sincero, não lembro o número de cabeça, mas nós falamos da história do BBC Micro. Falamos no episódio 101. Foi no 101? Sim. Foi setembro de 2020. Foi ao ar no dia 11 de setembro de 2019. O episódio subiu e as torres caíram. Eu jurava que tinha sido em 2020, mas que seja, eu divago. Eu errei, é 112. 112. Ah, tá, foi 2020. Que também foi em setembro, 2 de setembro, mas aí em 2020. Tá. O de Workstation, aliás, ouçam o de Workstation também, junto com o episódio 112, que é dos Acorn de 8-bit, e também o deste mês, que é o dos Acorn de 2-bit. Aliás, o mais curioso é que a gente estava no aquecimento antes da gravação, foi encontrar o Juan, por favor, tape os ouvidos, tá? Precisando ficar Ai, meu Deus. Gente, caros ouvintes, é pro Juan não se sentir tentado, né? A gente encontrou no eBay da Holanda um BBC Master à venda por um preço, apesar da cotação do euro estar desfavorável pra gente, um preço muito bom, um plus, um adendo. Era um BBC Master feito no mercado árabe. Não teve só MSX nos países árabes. Houveram outras arquiteturas. E eu nunca imaginei, a gente inclusive na época que gravou não sabia que fizeram um BBC Master para vender no mercado árabe. Sabemos que chegaram a ser fabricados na Índia. Mas não chegaram tanto aí mais pro nordeste do continente asiático, sair do subcontinente hindustão. Me pergunto se foram usados em escolas por lá também. Muito provavelmente essa máquina não tinha, digamos, muita utilidade fora de escola, né? Com essas 8 cores maravilhosas dele. Mas é uma máquina tinha uma jogos máquina bons. O vídeo era bom. É uma máquina que a gente falou um bocado no episódio 112, né? Toda a história da Acorn por trás dele.
né? Inclusive nós temos aí, vocês estão vendo passando aí embaixo na legenda, né? Um link dos nossos parceiros do Museu Capixaba do Computador. Eles fizeram um post anunciando no Instagram deles. Aliás, se puderem, sigam. Quem tem seu Estragão, além de seguir a gente, seguir Retrópolis, né? Seguir a gente no Estragão, siga o Museu Capixaba do Computador também. O Flávio sempre está colocando coisas interessantes de efemérides e máquinas, lançamentos, coisas interessantes na história, está colocando lá. E ele colocou um post falando sobre quando saiu o BBC Micro. Então nós já temos o episódio 112, ouçam. Quem não ouviu, recomendamos que ouça. Se você ouviu, ouve de novo. É um episódio bem interessante sobre a arquitetura, que a gente é pouquíssimo conhecido no Brasil, né? Com uma máquina meio para a escola mesmo, né? Grande, abrutalhada, gabinete grosso, prezado e creme. É uma máquina pesada. A maior parte delas você acha no Reino Unido, que é nojento, complicado e caro de trazer coisas de lá, ou seja, você não vê muitas delas no Brasil. Provavelmente metade delas está na casa do Marcos Garrett. Uma vez o Daniel Campos comprou uma e trouxe aqui em casa, quando eu estava começando a mexer com Retrobrite. Eu tinha feito o primeiro Retrobrite no meu Spectra Video. E a gente foi animado, não, vou fazer nele. Aí a gente descobriu que na verdade o gabinete era creme. A gente achou que ia fazer, o gabinete ia ficar azul, ia ficar branco. Não, ele era creme mesmo. Uma curiosidade que a gente começou a falar aqui, né? Ele foi lançado em dezembro de 81, que justamente como é que era? O software, o Computer Literacy Program da BBC entrava no ar em fevereiro de 82, né? Então ele foi literalmente lançado já para estar pronto pro programa de TV. Em vez de pressão para Natal, era pressão para início do ano letivo. Sim. Que eles conseguiram com alguma folga, né? Sim. Considerando o cronograma de montagem do produto, né? Com muita folga. E agora as próximas duas efemérides, elas têm que ser faladas em conjunto, porque é praticamente o mesmo nível de picaretagem, aconteceu quase que exatamente da mesma maneira, na mesma época do ano, no mesmo evento, com 5 anos de diferença, e uma picaretada pela mesma empresa, a Commodore. Mas aí não tem jeito, né? Tá no core business da empresa a picaretagem, né? Vamos falar bonito, tá nos termos hoje em dia. Tá no core business a picaretagem. O padrão da Commodore era lançar as coisas na CS de inverno, fim da história. A culpa não era da Commodore, era a culpa do inverno. Sim, quais foram exatamente... Mas aquela história, né? O lançar significa o seguinte: a gente vai vender quando a gente não sabe. Porque a Commodore, né? Metia a picaretagem e dane-se. Mas, gente, por favor, vamos respeitar o santo, o demônio, o demônio padroeiro de Retrópolis, tá? Jack Tramiel, né? Esses lances aí, essa picaretagem era normal, acho que até hoje é normal nessa época. O cara mostra o produto, ó. A gente vai botar no mercado. Mas em outros lugares, por exemplo, os caras ainda tentavam, quando faziam essa picaretagenzinha, os caras mostravam pelo menos algum protótipo pronto. Não coisas montadas literalmente na noite anterior. A IBM mostrou o 300, mostrou mockup de madeira pra imprensa no lançamento do 360. E aí? Mas a gente tá falando. Mas gente, a gente tá falando e não está, ainda não falou exatamente quais foram as picaretagens. Janeiro de 77, lançamento do Commodore PET. Janeiro de 82, lançamento do Commodore 64. O evento, a Consumer Electronics Show, sendo que a do PET, a primeira, ocorreu em algum lugar frio, né? Que deu até problema de nevasca, congelamento, pessoas ilhadas no hotel. E a de 82 já tinha mudado para Las Vegas. Tá. Chicago. A que congelou foi Chicago. A gente fazia um logo em Chicago? Né? Em janeiro. Vamos escolher mesmo que você queira fazer um evento no Rio Grande do Sul, em julho, na praia. No Rio Grande do Sul, tá. Fiz-lhe um abraço. Fora da zona do software livre, um abraço. Saudades eternas, Fiz-lhe. O frio é desesperador, mas o evento era bom.
No segundo, terceiro dia de evento, não lembro exatamente, as pessoas acordaram dentro dos quartos de hotéis dizendo que não era para sair do hotel, que era para ficar em casa. Porque Chicago, além da neve, Chicago tem aquele vento frio maldito, né? Toda a massa polar que desce do Polo Norte passa em Chicago pra falar oi. Comprar pão de queijo. É uma coisa assim assustadora, né? Não, de vez em quando, o americano me vem com umas ideias dessas. Fizeram um evento em Chicago em janeiro. E alguns anos mais tarde, provavelmente a mesma pessoa inventou de fazer uma corrida de Fórmula 1 em Phoenix em julho. Aí aconteceu exatamente o oposto, né? Todo mundo torrou, derreteu, teve choque térmico, escambau. E só depois da merda que aí fizeram o oposto. No ano seguinte mudaram pro início do ano. Bem, nós temos alguns episódios do Retrópolis, ainda na época retrocomunitária, que a gente falamos do Commodore PET, que é o episódio que aquela vez que nós fizemos episódios da Trindade 77, que foi no ano de 2017. Só não lembro qual episódio, eu vou pegar agora pra ver. Acho que foi 78. O episódio 80 foi sobre o Commodore PET. E nós já tivemos um episódio também solo do Commodore 64. Nós tivemos um solo do Commodore 64? Não lembro. Claro que, gente, olha, se não tivermos, estamos com sério risco de cair um raio nas nossas cabeças. Vamos verificar isso. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que a gente fez um lá atrás. Lá em 2013 foi feito um. E temos celebração, né? Um vídeo celebrativo da efeméride 64, do Perifratic. Isso, o Perifratic. Esse vídeo já estava no YouTube, né? Que é um vídeo alemão mostrando a produção do Commodore 64 e do 6502, e ele remasterizou e legendou em inglês. E narrou, né? Ele fez um MST3K, né, do vídeo. E como ele não podia chamar o... Qual é aquele cara nacional lá? Não, só o Chapelin. Só uma coisa, o episódio que nós tivemos sobre o Commodore 64 e 128 foi o episódio 40. É o episódio de 2014. Olha, quase acertei. César, ele não pôde chamar lá o Cid Moreira pra fazer a narração, né? Teve que narrar ele mesmo. Agora curioso, a gente gravou o 40 sobre o Commodore 64 e o 80 sobre o Commodore PET. O 120, nessa ordem, vamos manter o padrão, a gente teria que ter feito o 120 falando do Commodore 16, do Plus 4. Ou então do 160, porque aí... Anota aí alguém. Do 160 a gente fala dele. Esse toque de numeração é algo que a gente tem que tratar, gente. Isso não é sinal de boa saúde mental. Quem disse que a gente tem uma boa saúde mental? E no dia 15 de janeiro, comemoramos 35 anos. Estamos nas efemérides de 2022, né? Já entrando em 2022, dia 15 de janeiro, temos a efeméride dos 35 anos do sistema operacional da Discordia, né? Da briga, né? Mas quando ele nasceu, ele não era da Discordia. A Discordia só veio mais tarde. Ele era simpático. Um finlandês. E bugado, né? Ele era simpático, ele tinha um símbolo. O símbolo dele era o mascotinho dele é um castor, é um esquilo, eu acho. Guaxinim. É um guaxinim? Estamos falando do Minix. Minix, sistema operacional criado pelo professor Randall Tannenbaum na Universidade de Wirth, né? Na Holanda. Tannenbaum e os seus alunos, né? Óbvio que os alunos fizeram mais do que o Tannenbaum. Claro. O Tannenbaum, que todo mundo que já passou por uma faculdade de computação no Brasil já topou pelo menos com um livro do Tannenbaum, já xingou o livro do Tannenbaum, porque é um livro com a didática péssima. Cara, o conteúdo é bom, mas assim, a didática é péssima. Eu estudei por ele, mas não foi na faculdade, foi para fazer aquele clone multiusuário e multitarefa de MS-DOS na LZ. A gente tinha um exemplar dele. Assim, ele tem vários, eu já usei alguns livros dando aula. Usei, e por que eu falo que é o sistema da controvérsia, né? Da discórdia, da briga. O Linus Torvalds, quando começou a fazer, ele começou fazendo mudanças no Minix, e a coisa cresceu a tal ponto que ele dali saiu. Não vamos contar essa história agora. Um dia a gente vai ter um episódio sobre Unix, a gente vai falar da gênese do Linux também, né? Porque envolve dentro do nosso intervalo do ponto de corte. E ele começou a trabalhar em cima do Minix. Dali ele fez um emulador de terminal, e dali ele começou a fazer o sistema operacional próprio dele, né? O Minix é um sistema operacional de microkernel, com todas as características defendidas até a morte pelo Tannenbaum, né? E rendeu briga porque o Tannenbaum fez pouco caso do Linux, do sistema,
E aí o Linus pegou e defendeu sua cria, né? E aí a pancadaria comeu solta. Pelo menos foi uma briga estética, não foi uma briga de copyright, nem de plágio, nada disso. Todos os insultos se resumiam a seu sistema não presta, o seu sistema é exageradamente... a sua arquitetura é exageradamente elaborada, tem que ser mais simples. Foi nesse nível. Não, assim, e dá parabéns ao Linus. O kernel é tão grande que dá pra ver ele virando a esquina quando entra no banheiro. O Linus, a coragem dele, né? Ou a loucura de pegar e enfrentar um sujeito como o Tannenbaum, né? Um professor, catedrático, conhecido, tão influente. Ele pegou e peitou e falou, defendeu o ponto dele. O Linus, ele comenta nessa época que ele tinha 20 e poucos anos e quando nessa idade ele se achava o maior programador do mundo. Então... hoje em dia ele só apenas diz para o pessoal que foi ele que criou o Bitcoin, né? Ele, então, foi disso. Eu instalei Minix num notebook, num laptop 386 uma vez com 10 disquetes, uma história engraçadinha que eu instalei, dei boot, mostrei para um grupo de alunos na escola. Caraca, professor, por que você fez isso? Para impressionar meus alunos. Aí o moleque olhou, caiu a ficha. Pô, professor, sacanagem. Eu falei, não, sacanagem não, tá funcionando, olha aí. Então, assim, é um sistema de estudo, né? Ele teve versões para TLST, eu instalei no meu, rodei no meu, para Amiga, ele teve para outras plataformas clássicas. A versão que atualmente é trabalhada em companhia é o Mini 3, tá? O site é mini3.org, se não estou enganado. Porém, assim, uma notícia muito chata, né? É que desde 2016 que não tem nenhuma novidade lá no canal. Nada novo no horizonte há 6 anos, né? Isso. Ou então tá aparecendo os gostos estão pegando. O Tannenbaum anunciou também, ele se aposentou, né? Ele também anunciou isso. Então, deve ter sido isso. Então, alguém invoca os Zeus aí? Zeus vai ter trabalho porque tem muito morto. Nossa. Zeus, segue o barco aí. Rise from your grave. Tem quase uma subseção, né? Adrian Black ressuscita. Nossa senhora. E é variedade, não é tipo assim, veio um carregamento de 30 micros do mesmo modelo, vou ressuscitar. Não. Um monte de lembrar o seguinte, o mutirão de reparo de Commodore 64 que o Adrian Black faz todo ano é em abril. Normalmente é abril que ele faz aquele mutirão, pega tipo 7 placas de Commodore 64 pra consertar, vai mostrando. É abril, isso aí foi dezembro e janeiro. No último Repórter Reto, se eu não estou enganado, você foi no penúltimo, teve aquele mutirão daquele Montarel de Apple II que aparece que virou o caminhão de Apple II na esquina da casa dele. Daquele distrito escolar, né, com numerados, tinha aquela interface de drive estranha. Na verdade, o legal quando ele comenta, ele fala dos Apple II em pallet, não em caixa. E ele só pegou uma parte do butim, eu lembro isso. Mas não vamos falar sobre ressuscitações passadas, porque temos várias ressuscitações presentes aqui, começando com um bichinho razoavelmente raro, né, que é um TRS-80 Model 2. Sim. É Motorola 108.000, né? Não, é Z80, ele é CPM. CPM não é o que rodava... não, tá certo, CPM, não rodava Xenix. A gente falou disso no episódio do TRS-80. Sim, no episódio do TRS-80 a gente comentou. Essa restauração dele começou lá longe no Septend, ele só completou agora, em janeiro. Eu lembro que eu tinha falado desse Model 2. Eu lembro que tinha visto, eu não cheguei a ver esse vídeo. É aquele Model 2 que não é compatível com o TRS-80. Não. Sim. TRS-80 original, mas que também é TRS-80. Ele é TRS-80 só de nome, né? E é uma máquina Z80, só isso. O jeitão da tela é um pouquinho similar, né? Talvez ao Model 4, mas é outra coisa. Polegadas. Disquete de 8 polegadas. Jesus. Eu confesso, eu não vi esse vídeo, até tô meio parado de ver o vídeo do Adrian Black, eu tô vendo outros agora, devendo outras coisas de outros canais. Uma parte desse, testando placa. O segundo, que é da recuperação do teclado, mas eu vi o terceiro, que é ele brincando com a tampa e remontando a máquina e colocando, vamos falar dele ainda, né, no próximo reto, colocando um emulador de drive. Convenhamos, né, hoje em dia ficar usando drive de disquete uma raio, né? 8 polegadas? Ainda mais isso, né? Eu desafio você a achar disquetes
de 8 polegadas à venda. Cara, sabe que tá pior você achar disquete de 5,1/4? Que isso? Sério. Eu achei uma caixa de 5,1/4 pra comprar há pouco tempo e o maluco tava pedindo mais de R$100 na caixa. Nossa, bom, lá por 2014, 2015, eu lembro que comprei alguns e até fácil e barato, viu? Veio uma caixa da Bulgária que eu usei os disquetes para gravar pro Apple IIc, né? Via... usando aquele software para você gerar os disquetes, né? Sim. ADT Pro, isso. O ADT Pro. Eu tenho uma caixa de 8 polegadas lacrada aqui em casa, mais pra expor. Mas 5,1/4 tá difícil. Eu precisei por causa do TR-80 Model 3 que eu tenho, né? O CP500. E que desespero pra arrumar o disquete. Que desespero. A melhor coisa era meter um emulador de drive, mas... Tem uma coisa curiosa. Lembro que tem coisas que fabricam, se quiser fazer em grande quantidade. Ah, mas aí você vai ter que fazer em grande quantidade mesmo, né? Fazendo a cada dos milhares, né? Sim. Aí você cobra cada R$100 por cada caixa. O cara que comprou isso a mim foi online. O cara me pediu mais de R$100. No Mercado Livre sumiu. Tinha um cara que vendia caixa daquela marca KO. O cara... Eram disquetes novos que ele tinha em estoque. O cara tava há anos vendendo no Mercado Livre. Tinha vários anúncios. Nunca mais vi. Vendeu tudo. Esgotou o estoque. Mas já tá difícil. 5,1/4 tá difícil. Não, mesmo 3,5. Os últimos 3,5 que eu comprei eram, entre aspas, disquetes que estavam na caixa, dizendo, eram disquetes reciclados. Eu acabei comprando, acho que eu comprando por causa disso. Que eram disquetes reciclados. Eram disquetes amarelos, tinham brasão da República, alguns estavam visíveis, outros estavam lixados, e eram os disquetes que eram usados até aquele momento nas urnas eletrônicas, antes deles terem trocado por cartão de memória. Dando um delete no disquete, você conseguia até pegar as informações de urna, dos relatórios da urna lá gravados lá. Caraca, maluco. Você fica falando disso, daqui a pouco vai ter um ouvinte aí, algum negacionista dizendo que pegou o código da urna, dizendo que a urna era insegura. O código da urna estava gravado no disquete. O Adrian Black também consertou um monitor da IBM. Sim. Qual é o monitor? É aquele que vinha no PS1? Eu acho que sim. Eu vi esse vídeo há bastante tempo. Se não me falha a memória, é um daqueles vídeos que via naquele gabinete desktop que era pequenininho, né? Um negócio bem compacto. É um monitor acho que de PS2, cara. Eu tô olhando aqui o vídeo. Um monitor pequeno, 9 polegadas. Caramba. Sim. É mono, VGA mono. Ótimo de se levar em conta. Isso parece monitor de terminal. Mas ele é VGA. Aí que tá. Ah, tá aqui, ó. Peraí. É um 4707, o código dele. IBM 4707. Não, no próprio vídeo tem a imagem do que ele era usado. PDV. Eu achei o link aqui no vídeo, tem o link para os modos portados dele. Porque a IBM fabricava PDV, né? Loja americana. Até se você ainda fuçar em alguma loja americana, você vai esbarrar com alguma impressora de IBM. Depois, claro, tudo que foi vendido, ele tá sendo trocado. Mas se você procurar, você não deve achar nos eBay da vida. Acha? A IBM tinha PDV a loja americana tinha PDV da IBM, tinha acho que McDonald's ou Bob's tinha PDV. Bob's, com certeza. Por aí vai. Atualmente os PDVs das americanas são gerenciados pelos neonazis da Marvel, né? Você vai ver, tá lá escrito Hydra. Não, na verdade, ainda é IBM. É uma subsidiária, acho que era meio para desde que IBM, um troço assim. A Hydra é uma subsidiária da IBM, eu sabia! Ô, Tony Stark, sossega aí. That man is playing Galaga. Eu lembro que assim, é uma empresa que ficou com a parte de automação de lojas, né? E que literalmente tá tocando isso, vem tocando isso de boas, porque isso dá dinheiro, isso dá trabalho. Pra quem perguntou, tem no eBay mesmo, achei 3 deles à venda. E sobre o que mantinha o monitor na Grave, era só um capacitor eletrolítico em cor. De resto, só limpeza e tirar poeira, etc e tal, tá? Tá zero bala o monitor. Ajustar os trimpotes. Ele jogou Doom com ele também? Não, né? Não lembro. Isso aí o pessoal tá esperando pegar um anti-cítera pra portar o Doom pra ele. Olha, ele jogou Pinball Fantasy, tá bom. Tá suficiente. Tá suficiente.
2 Commodore 64 ele pegou para consertar, porque afinal das contas, acho que Commodore 64 com defeito existirão até o fim dos tempos, né? 7 milhões, né? Não, mais de 20 milhões foram vendidos. Um deles era uma placa-mãe pequena e outro da placa-mãe grande, que eles chamam de shortboard e longboard. Era um problema numa memória e no outro era um chip lógico da MOS, que os chips lógicos da MOS costumam dar muito problema, e um mau contato no soquete. Ele assistiu aquele vídeo do Noel Lopes que ele fala: eu vou trocar esse chip da MOS só porque ele é da MOS? Por aí, né? E como um tema recorrente em citação de Adrian Black, é ele ser perseguido por placas-mães de XT com problemas cabeludos. Eu fico imaginando ele sonhando, no sonho dele, ele correndo com placas de XT. Placa de XT atrás dele. É o mínimo que se espera, né? Sabendo do Adrian Black, eu realmente acho que é o mínimo que se espera, que ele seja perseguido, né, por placas mães de XT infinitamente, né? Você tem um Endless Runner. Mas não, cara, é só problema casca grossa. Cara, isso aqui foi o cúmulo. Depois de testar absolutamente tudo na placa, ele chegou um chip que tava mal, mas no testador de chips dele tava dizendo que tava bom. Nossa. Um 74LS373, um latch para fazer decodificação de endereços para DNA. E dava umas dicas aleatórias, porque o circuito do micro botava ele numa carga maior ou numa frequência maior do que o testador fazia. O testador pegava mais leve com o chip. Caraca. Tem que arrumar testador que realmente testa o chip. Tem que arrumar um testador para testar o testador. Tinha até um vídeo acho que eu não acredito se quiser, que tinha aqueles monges budistas que estavam os monges lá meditando, vinha o mestre com uma vareta e dava uma porrada na cabeça de algum acólito. O cara tinha que continuar meditando. Isso aí parece a gente em sala de aula com o aluno. A gente vai dar um amigo vem dar aula, às vezes ele vinha, pegava, batia na viga com uma vassoura, fazia uma barulheira danada, que os alunos estavam concentrados. Todo mundo parava, assustava, olhar pra ele. Obviamente alguns gritavam, principalmente as meninas. Aí ele só olhava e dizia assim: é pra quebrar o gelo. E saía rindo. Isso, jovens, você vem com quem eu trabalho. Professores com quem eu trabalho. É só assim. A fina flor da doença mental. Uhum. Isso que o magistério faz a pessoa. Finesse. O segredo está na finesse. Exatamente, o segredo está na finesse. Agora nós temos uma restauração assim, bem feijão com arroz, de um amiga meu, o 8-Bit Guy. Eu vi esse vídeo eu vi. Esse vídeo vale mais pela lamentação, né? Porque ele tá com tudo quase tudo pronto, terminando a edição, e o Mac dele deu pau. Vale mais por isso, assim. O micro não teve muita coisa. O que eu me lembro, faz tempo que eu vi esse vídeo, que eu me lembro, o micro não foi tão problemático. Não deu tanto problema. Foi interessante para conhecer mais como é que era o Amiga 1000. Então aquele detalhezinho que ele tinha de gabinete, você botava, ele embutia ele por baixo o teclado, você podia botar embaixo, aquelas coisas assim, próprias da arquitetura do Amiga 1000, né? Foi legal. Não foi uma coisa tão... Ele não pegou uma restauração cabeluda aí, não. Não, ele limpar gabinete, essas coisas. Ele pegou uma coisa a nível Adrian Black. Não. Agora, esta coisa agora é muito interessante. Você vai amar isso, Ricardo. Sabe o SVI 328, o MSX0, que deu origem à arquitetura MSX, mas não é o MSX? Sim. Pois bem, Vagabundo fabricou um cartucho para fazer ele ficar compatível com o MSX. Vagabundo não, respeito o espanhol. Malandro, caboclo. Respeito o espanhol que fez isso. O Zé Ruela. O corno. El cuerno. Não, cuerno. El cuerno. Então vocês já notaram, nosso portunhol é selvagem. Ai. Salvaje. Na verdade, assim, né? Saiu, né, lá o SVI 328 na Espanha, foi vendido, não sei o que lá. Aí depois saiu o MSX, uma empresa espanhola, que era um troço meio lendário. Tinha gente até que dizia que esse cartucho não existia. É que nem o SVI 838, aquele XT da Spectra Video que tinha
que tinha um MSX, tinha placa MSX. Eu vi fotos de um cara vendendo no eBay. Aliás, o último MSX que eu comprei, o Daewoo MSX2, o cara é um sujeito no Egito, ele tem um desses para vender. Na verdade, ele tinha uma placa, a placa que transformava ele em MSX, né? Que ele fosse também MSX, né? Sim. Mas voltando aqui a cartucho de emulação de MSX, né? Essa empresa espanhola desenvolveu, ela vendia na Espanha. Curioso, o mais curioso que trouxe, eu acho que é a embalagem dela. É a fina flor da... Eu não sei como explicar isso, porque ele basicamente era uma tampa da gambiarra porca. A tampa de alumínio. Cara, tem um parafuso gigante, fenda no meio. É uma... La Tosqueira. La Tosqueira. Nada demais, gente, por favor. O Juan é o mais habilitado pra falar isso. La Tosqueira. Gente do céu, que coisa horrenda. Mas o mais surpreendente disso tudo é que o negócio funciona. Ele não chegou a tentar carregar um jogo de MSX, mas ele entra no Basic e você passa a ter um Basic compatível com o MSX. Depois ele fez um dump do cartucho, né? Tá na internet agora. A grande história que os caras fizeram foi simplesmente eles pegaram a ROM do MSX e hackearam para o hardware do Spectravideo, para chamadas específicas do Spectravideo. Ele fez uma comparação binária, ele deduziu qual máquina seria mais provável de ser aqueles se inspiraram, copiaram, e realmente era só com as mensagens de copyright trocadas, né? Assim era a inspiração. O defeito, que ele não funcionava, é simplesmente que a ROM estava estourada. E olha, por uma sorte brutal, havia uma outra pessoa que ele conseguiu entrar em contato que tinha um desses funcionando. E ele conseguiu dumpear a ROM, porque senão ele ia estar vendido, né? Ah, com certeza. Ele fez umas soldagens lá, tem umas brincadeiras lá de muito divertidas de decodificação de ROM, para quem gosta de eletrônica digital, é um prato cheio. Eu me diverti muito assistindo esse vídeo e ele ressuscitou. Funciona bonitinho. Ficou faltando, eu não sei se ele vai fazer isso no próximo vídeo, eu gostaria muito que ele fizesse, de ele carregar um jogo de MSX com a máquina usando esse cartucho, porque eu acho assim espetacular que você não precisa fazer nenhuma alteração interna no SVI 328 para ele ser compatível com o MSX. É só botar uma ROM de MSX. Impressionante. Não é por qualquer motivo que a gente chama essa máquina de MSX0. Se faltava alguma evidência de que ela merecia essa designação, tá aí. Se o jogo se utilizar somente da BIOS, fazer as artes, tranquilo. Se for um jogo tipo Konami, né, que faz uso bem da BIOS, né? O negócio é PPI, VDP e PSG estarem nas mesmas portas. Se isso acontecer, tá feito, né? Porque se você acessar o teclado pela BIOS, o vídeo pela BIOS e o PSG pela BIOS, de boa. Não tem mudança nenhuma. E rodar um jogo de MSX direto do Spectravideo. E falando em coisas compatíveis, ou parcialmente compatíveis, dia compatível, o Colin do This Does Not Compute tá numa vibe assim meio Mac ultimamente. E ele pegou um clone de Macintosh. E isso, você acha que as duas palavras não podem existir na mesma frase? Clone e Macintosh? Pois houve uma época em que podia. E, neste momento, nós fazemos um decreto especial para quebrar as nossas regras, porque essa máquina é de 1996. Mas essa restauração é tão legal que, foda-se, a gente vai falar dela mesmo assim e aceitem, que dói menos. Enfim da história. Foi naquele ato de total desespero da Apple para continuar, para ter algum tipo de mercado, né? E ela criou o programa de clones. Eu lembro que além desse, qual fabricante desse aqui? É o Power Mac, né? Power Computing? Isso, Power Computing. Power Computing teve a Motorola. Teve mais um ou dois fabricantes que toparam essa empreitada de fazer seus clones de Mac. Só que as máquinas não deram muito certo porque elas eram boas demais. E aí... Elas tinham problemas porque o acordo de licenciamento era pra, tipo, você não podia fazer um modelo superior. Não, até não podia, mas eles acabaram fazendo, eram máquinas superiores da Apple. E aí quando teve o retorno do Messier, né,
esse projeto, programa de clones foi cancelado. Tipo o Moisés chegando e vendo o pessoal adorando o bezerro de ouro da clonagem. Sim, algo assim. Hein, César, você lembra que nós chegamos a ver um clone desses? Sim, eu lembro que a gente chegou Não era uma versão desktop, era uma versão torre, grandona. Eu não lembro do fabricante, não lembro se era Power Computing ou Motorola. Eu acho que era Power Computing. Cara, eu fiquei tão fascinado com a história dos clones que eu assisti esse vídeo, mas eu esqueci qual era o problema do raio da máquina que ele consertou. Bom, spoiler, Oi, qual era? Era software. Alguma coisa bugada no HD, aí basicamente ele reinstalou o sistema operacional e tudo funcionou. E tinha algumas artes, tipo, o cara tirou o HD SCSI e colocou um HD IDE, né? Aí o disco ótico que era IDE não estava funcionando, era SCSI e também não estava funcionando. Aí ele trocou todos os drives, esses dispositivos, eles passaram a funcionar. Teve um tira e bota aí por conta de certos softwares de sistema da Apple não funcionarem com periféricos que não sejam da Apple, né? Teve um lance desses aí também. Tá no vídeo. Tem que fazer uma série de instalações de drivers para funcionarem. Mas como ele falou, ele dava boot na máquina, a máquina começava a carregar e travava. Justamente estavam faltando os drivers respectivos. E essa máquina aqui tinha Nababesco, estava com Nababesco 72 MB de RAM. Para 1996 era saudável. Era muito mais do que você conseguia. Mas lembrando que o 96, acho que os Mac na época veio com 16. Um outro fabricante era Star Max. E o que a gente tem de Frankenstein aí? It's alive! It's alive! It's alive! Tem um monte. O Noel Lopes fez um vídeo sobre tudo que você queria saber sobre o Pistorm, mas não tinha a menor vontade de perguntar. Como customizar, inclusive ele deu palpite, essa parte é importante. Ele substituiu o 68.000 do uma amiga dele, ele colocou o Pistorm, ele gravou, fez aquela gravação, padrão da gravação do cartão de explicou como funcionam, explicou quais são os recursos que tem, que você tem drives de rede, que você consegue jogar coisa com sua amiga e por aí vai. E ele se tornou um convertido, né? A palavra do Pistorm, ele não, antes dele começar a mexer, ele não tinha intenção do Pistorm ser parte permanente do Amiga de trabalho dele, né? De uso corrente dele. E no final do vídeo eu quero, vou ficar usando isso, é muito bom. Bloco de CPU nunca é demais. O interessante é que ele tem um pequeno delay, né, para iniciar a emulação, porque dentro do Raspberry Pi ele realmente está fazendo emulação, né? Ele está fazendo uma emulação da CPU 68000, mas é uma emulação bare metal, sem sistema operacional. Então ele só tem um delayzinho assim de uns 2 segundos e pá, o Amiga inicia. Ultra rápido. Eu acho que ele dá um boot de Linux ainda. É Linux, é? É por isso que tem o leve delay, mas em compensação, depois a máquina avoa. Falar em avoar, talvez avoar não tanto, mas ainda avoar, nós temos placa para turbinar o Mega PC, que mesmo sem nenhuma Frankenstein existe, ele já é um Frankenstein por natureza, né? Ele é um PC e um Mega Drive na mesma máquina. Ele é uma placa nova ou é uma placa antiga da época? Eu acho que é nova. Não, é nova. É nova? Eu não teria botado como Frankenstein se não fosse nova. Ele é nova. O que essa placa te dá a mais? Ele te dá um áudio compatível com Sound Blaster, né, para a parte PC, tem uma interface de rede, tem um BIOS que permite você usar HDs maiores, tem uma saída de 31 kHz para você poder usar monitores VGA normais com o Mega Drive e uma chave 50-60 Hz para você usar ou nas Europia ou nas Américas. Eu lembro dessa máquina na propaganda de revistas britânicas meio da década de 90. O Mega PC. O Fredon tem um. Nosso chapa Alfredo Henriques tem um. Final ele agora tem? Não, ele tem uns 2 anos. Eu estava na casa dele em 2019. No meio de 2019 eu estava na casa dele em Campinas e eu joguei Comic Zone no Mega Drive daquela máquina. Eu lembro. Tem ele? Eu achava que ele tivesse só o Tera Drive. Peraí. Você me confundiu agora. Tem o Tera Drive. Então, tá, ok, esquece.
Não, deixa esse engano, né? Eu admito meus enganos em público. Não, ele tem a expectativa de um dia ter um. O Tera Drive é meio que a mesma coisa, né? Não. Mega Drive e um PC na mesma... Não. Assim, o produto final, sim. É igual falar pizza e esfirra. Pizza e calzone. Mas a forma que é feita é diferente. Porque, por exemplo, o Tera Drive é uma placa única, né? É um 286 integrado com uma placa de Mega Drive. O Mega PC ele é um 486, tem mais poder de fogo, mas basicamente ele tem uma placa ISA, que é o Mega Drive da história. Ou seja, é uma bizarrice frankensteiniana que não foi feita só uma vez, foi feita 2 vezes. É convergência evolutiva que chama. Gente, acessar a internet a partir de um Game Boy. Se você estiver cansado de jogar Tetris, você pode acessar a internet. Isso é meio que um trabalho em progresso, né? O cara botou aquele chipsetzinho de Wi-Fi dentro de um cartucho de Game Boy, escreveu uma ROM para acessar e ele já consegue fazer algumas coisas, mas... Segue lendo essa simpática telinha miudinha. Vale pela curiosidade. E falando em curiosidade, a aquela mesma que fez os jogos religiosos, picareta de Dinho, ela tem um título que é uma edição da Bíblia para você ler no Game Boy. Tipo, você lê a Bíblia e fica cego no processo, porque isso não é o melhor dispositivo possível para você ler coisas. Eu achava que punições bíblicas de ficar cego por fazer coisas divertidas era por conta de outras coisas divertidas. Mas deixa pra lá. Mas tá aí, esse é um projeto que tem... Promete, ele promete andar e melhorar e fazer outras coisas, além do que ele está fazendo. Há espaço para brincar aqui. O processador do Game Boy é tipo um misto entre 8080 e Z80, não é isso? É o cruzamento entre 8080 e Z80. Eles foram ali e quando voltaram tinha esse chip lá 9 meses depois. Que você acaba de voltar. Vai dizerem pra não dizerem que eu estou mentindo. Não, essa altura do campeonato, não. Se alguém me disser que aconteceu uma coisa bizarra na computação clássica, por mais bizarra que seja, eu já presumo que é verdade e já vou procurar os dados. Não existe maluquice que alguém já não tenha feito. Mas isso é o mínimo. Tipo, se não tiver isso, por favor, né? E temos uma coisa que é quase um Rise from Your Grave, né? Que quase, mas não é. Porque já estava funcionando. O Heinz Nixdorf Museumsforum, que é um museu da computação em Paderborn, Alemanha, tem um Apple I. Né? Esse nome desse indivíduo aí, Heinz Nixdorf, não teria nada a ver com aquele fabricante de computadores, não? É o museu da empresa. Imaginei. Bom, tinha lá um Apple I original desde 96. Só que ninguém nunca testou para ligar. Tendo em vista que é um Apple I original, ninguém testaria para ver se liga ou não, porque vai que dá ruim. Sendo eletrônica binária digital, significa que tinha duas opções, né? Ou o computador ligava ou soltava fumaça. Isso. Aqui no artigo do Hackaday tá dizendo que a ROM dele só tem 256 bytes, ou seja, não tinha nem BASIC, era só um monitor. Monitor basicão. Você tem uma outra ROM que é mais sofisticada, que depois o Oz ele implementou o Tiger Basic. Tem uma ROM de usuário mais posterior ainda. O cara acrescentou um monitor, o Basic e tem mais uns trecos aí. O que significa o seguinte, vamos lá, o que ele fez? Ele tirou o Apple I do seu mostruário à prova de balas, levou para o andar de cima onde tem lá o trabalho, o trabalho de restauração tal do museu, e lá foi trabalhar. Com seguranças armados, imagino, porque um negócio desse custa R$1 milhão, no mínimo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele usou uma série de fontes com limite de corrente programável, ou seja, poderia subir aos pouquinhos, e se tivesse algum curto na placa-mãe, não teria problema nenhum, porque não dispararia a força.
não tinha nenhum curto, simplesmente pegar ali, né, acertar ali o teclado, né, ajustar a saída de vídeo, pronto. Bichinho subiu bonitinho. E nesse momento, né, o Heinz-Nixdorf Museumsforum tem pelos cálculos aí, 20 Apple funcionando no mundo. O monitorzinho dele tem bem a cara do monitor do Apple II, só não tem o asterisco. Não, mas ele pegou o monitor um pouquinho mais novo mesmo. Não, o monitor de equipamento de vídeo. Não tô falando do monitor de assembla, né? Daquele display extra dele. Porque o monitor em si, ele é mais novo do que o Apple II. Deve ser ali da primeira geração de... Né? Daqui é do Apple II Plus. A saída é vídeo composto mono, né? Eu achei, inclusive, não tinha nem modulador de RF, né? Na placa original. Na verdade, o Apple II é um modulador de RF. É verdade. Mas, enfim, tem aí, né, agora tem o Apple funcionando e... Né, e o número de Apple funcionar na face da Terra aumentou de 1. Exatamente. E os nossos Mano Passo, o que andam fazendo? Brasil! Bem, gente, primeira citação do Mano na nossa sessão para fortalecer os relacionamentos com os nossos fornecedores, com os nossos amigos, tudo. Esse é um canal no YouTube do nosso secretário municipal de cultura e ouvinte desse podcast, do Guilherme Mitman. O que significa que a gente vai ter que mudar a chamada, além de amigos, clientes, fornecedores, amigos, clientes, fornecedores e membros do gabinete. Verdade. Ficando grande esse. Ele tem um canal no YouTube com música, o Super Clef Bros, que ele mandou um link esses dias, eu fui ouvir e tem algumas músicas que ele tem feito, músicas temáticas para jogos, músicas com royalty free e bem legal. Então, umas trilhas sonoras que ele construiu junto com o irmão dele para músicas de jogos de luta, jogos de corrida, jogos de estratégia, e é bem bacana. São composições originais, não são versões de músicas de jogos conhecidos. Sim, são composições originais e a gente pretende usar alguma dessas músicas dele nos nossos episódios. Então recomendamos a todos vocês que são os nossos ouvintes, vá lá, visitem o canal, curtam o trabalho que tá bacana. Tá muito bom, a música é bem bacana, faz uma presença lá. E Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela indicação, pelo seu trabalho, parabéns. E a gente tem algumas coisas aí que a gente tá tramando com ele aí, então depois vocês vão acabar sabendo. E visitem lá, curtam lá o trabalho dele, tá bem bacana. E a gente aguarda mais músicas, tá? Eventualmente algumas a gente vai usar no podcast de vez em quando, tá? Você é abusado. Bem, a segunda, né, é do projeto do Vitor Trucco, né? A SMX-HB tá ficando... Agora o pessoal tira o chicote do armário e dá aquela chicotada no... Por que da chicotada? SMX. São 50 tons de MSX agora. Não, calma, gente, não é um MSX sadomasoquista não, tá? Cara, essa você forçou não só a barra, mas forçou o Recreio de Bandeirante junto, hein? Nossa. Ele não forçou só a barra, forçou o conjunto de caracteres inteiros. Não, pera aí, só não tem a parte do bondejo, mas tem a SM aí. Pra quem não sabe, vamos falar do que importa. O projeto SMX-HB é uma placa-mãe feita pelo Vitor Trucco, baseada no projeto dele do SMX, originalmente o MSX sem miséria, para ser compatível com os Hotbit. Então você vai pegar um MSX da Sharp, original da Sharp, um Hotbit, você vai abrir, arranca a placa original, a placa-mãe, coloca lá a placa dele. Ele fez uma captação de recursos para fazer os protótipos. O protótipo número 2, aí a postagem no Facebook, ele colocou que o protótipo número 2 tá indo para testes. Já testou. Ele testou e está tudo funcionando. Além da eletrônica e do funcionamento da máquina estar ok, o posicionamento de slots, de conectores e etc. tá exatamente no lugar onde tem que estar. E as últimas palavras dele sobre o assunto, palavras essas de 13 de janeiro, mas a grande chance de já ter progredido mais quando vocês estiverem ouvindo este episódio abre aspas, partindo agora para a produção em massa, fecha aspas. A previsão dele era estar com a placa
lançando ela para março de 2022. Tá bem dentro do prazo, acredito. Se vocês tiverem interesse, ele fez inclusive parcelado em 3 vezes lá no site dele, no loja.vitortruco.com. Então vocês podem comprar lá a placa, tendo um Hotbit. Basicamente vocês vão fazer isso, abrir, tirar e colocar outro no lugar. Na verdade não é obrigatório você ter o Hotbit, né? Porque você pode... Não, mas ele está fazendo tudo para ser usado com o Hotbit. Com o conector para força, a disposição das portas de conexão, tudo. Ele está fazendo tudo para ficar exatamente para funcionar, para ser mecanicamente funcional exatamente como um Hotbit. Aliás, o Juan foi falar aqui da produção em massa, que eu imaginei que o Truco soldando a placa lá em cima do macarrão. Para quem não sabe, eu tive lá uma vez no laboratório do Truco, recentemente, e eu só vou contar para vocês esse segredinho, tá? Ele tem equipamento, ele investiu no equipamento dele, assim, é bem bacana você ver o que ele tem lá. Ele tem um vídeo, ele tem um material que ele tem guardado lá, então ele tem forno, equipamento próprio para solda, tem máquinas para montagem, tudo, tá bem bacana. Ele só não fabrica o PCB lá por motivos óbvios, não vale a pena. Mas em termos de solda e montagem, ele já tem todo o processo todo já pronto lá no laboratório dele. Eu não posso mostrar para vocês porque eu não tirei fotos lá, a pedidos dele, por motivos óbvios. E eu não tirei fotos, mas posso dizer para vocês que, olha, é bacana. Ele tem um vídeo mostrando parte do processo lá, que eu vou pedir um dia para ele liberar esse vídeo para as pessoas verem. Porque todo mundo que chegava lá olhava assim, caramba, como é que funciona? Ele virava e falava assim, senta aqui e vê esse vídeo. Aí eu, por que isso? Todo mundo pede pra eu botar funcionando. Eu não vou fazer isso, eu filmei uma vez, fiz um vídeo. É bom, tudo bem. Aí sentei e fiquei vendo o vídeo. A gente tava vendo o negócio do RGB to HDMI, que aliás é uma coisa que eu pretendo fazer um post no site em breve falando sobre o RGB to HDMI e os MSX. Mas não vai ser ainda para agora. Pro futuro vai ter postagem sobre isso. Vamos passar pros comentários? Vamos. Você tuvo o primeiro? Você tuvo o primeiro. Episódio 126, Dossiê Fujitsu, o último Retrocomputaria, né? Saudoso Retrocomputaria. Sim, nosso último episódio como Retrocomputaria. Então a gente vai começar pelos comentários do YouTube. Na parte A, o nosso secretário de Cultura, Guilherme Mitchman, diz: Mano do céu, vocês são demais até nas referências. Quando vi a palestra em setembro, cheguei depois da referência ao Miyazaki. Nós é cultura. Nós é cultura, nós é brabo. No caso, nesse caso, 90% do episódio é a cultura do João. Não precisa espalhar isso. E o Ramilson Vasconcelos diz: vocês são muito bons, parabéns pelo excelente conteúdo, ganharam mais um assinante, ueba! Tanto nos podcasts quanto aqui. A casa agradece a preferência, fazemos bem para fazermos sempre. E, aliás, agradecer a todos os nossos, no momento, 1.110 ouvintes, espectadores no nosso canal do YouTube. Isso é binário? Parece binário, né? E lembrar, gente, não compramos ninguém, tá? Todos que estão aí, a gente não comprou link em nenhuma fazenda de pessoal que usa aqueles esqueminhas. Aliás, deixa eu dar uma olhada para ver exatamente o número. Tem que entrar pelo YouTube Studio. Deixa eu ver aqui justamente se caiu no carro, já caiu do cartão, da fatura do cartão, a compra do. Não, nós temos 1.116 ouvintes. Não é binário. Gente, precisamos de mais. Nossa. Nós precisamos chegar. Nós queremos chegar um dia a 100 mil para ganhar a plaquinha prateada. A gente não precisa chegar a 1 milhão, não. Mas temos 1.116 inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Não compramos gente em nenhuma dessas fazendas de cliques, tá? E a gente precisa começar a usar melhor os nossos recursos que agora a gente tem disponível no YouTube, né? Como a aba comunidade e outros a gente pretende começar a usar. A gente já está tropeçando um pouco nesse negócio, mas a gente vai começar a usar mais. Voltando aos comentários, ainda na parte A, pelo site, o Alfredo CRT Henriques comenta: pessoal, excelente episódio, uma pena que perdi o ao vivo pelo YouTube. Um adendo à diferença do FM7 com o 77AV ou 77 normal é a porta de cassete, compatível, enquanto que o FM7 utiliza um padrão idêntico ao MSX japonês, mesmo conector DIN. O 77 e o 77AV utilizam uma porta com conector mini DIN, porém com a mesma pinagem. Não faço ideia porque a Fujitsu fez isso. Bom, eu imagino que seja para ficar mais compacto, né, sei lá, na placa. Né? O mini DIN era mais barato, era o que tinha à mão. Tem isso também. Uma coisa curiosa com os conectores, que assim,
para diversos tipos de conectores, eles sempre optaram pelo menor tamanho. Você pega a máquina japonesa, o SCSI, se não é um HD de 50, é um SCSI de 25, os conectores são mini DIN. Porém, quando o assunto é de vídeo, né, que seria a porta VGA, eles usam o DB15, não o DBW15. Bom, e o assunto continua sendo conectores, o Fredon prossegue. Outra fugitice feita por eles no FM77 são os diferentes padrões na conexão do teclado entre as versões do mesmo computador. Tem FM77 com teclado sem fio via conexão infravermelha, tem FM77 com entrada de teclado usando conector tipo RJ com 4 pinos e com 6 pinos. Abraço. Cara, e eu reclamando da Pioneer, que fez 2 modelos de MSX1 e o teclado de um não serve no outro. Pelo menos são 2 modelos diferentes. Parabéns, né? a todos os envolvidos. A Fujitsu abusou, né? Os caras elevaram em outro patamar, envergonharam, né? De uma forma completamente diferente a grande arte do planejamento de produção. Na parte 2 temos comentários apenas no YouTube. O secretário Mitchman diz: Fujitsu copia na cara de pau, é a Behringer do seu tempo. Eu admito que não entendi a referência, por favor, me explique. A Behringer é fabricante de mesas de som, inclusive nós tivemos uma mesa de som da Behringer. Nós gravamos numa época, uma empresa alemã, mas produz na China, né? E tivemos uma mesa de som da Behringer. Durante uma época nós gravamos o Retrocomputaria, hoje em dia Retrópolis, né, usando essa mesa de som. Depois a gente vendeu a mesa, porque não havia mais necessidade de pessoa usar headset, tudo ficou melhor pra gente fazer. Então é uma alusão clara à situação da questão da empresa, né? Ele tá falando, é a Behringer do seu tempo, né? Copia na cara de pau, né? Então, na parte do som, como ele é um profissional... É piada interna de músico. Piada interna de músico. A galera do... E a gente tem um... galera de som não curte muito Behringer, não, tá? A gente tem pela Microsoft. Não, hoje em dia o pessoal já tolera a Microsoft. A Microsoft do Satya Nadella o pessoal já tolera. A Microsoft não fabrica mesa de som. Então, por favor, né, vamos voltar ao assunto mesa de som. Então, que na verdade nem é o nosso assunto aqui. Mas agora, enfim, né? Nós temos também 3 comentários do Garimpos Anônimos, que pra mim parece mais o Max Hedron, que ele botou um uau e deu uma risada. No outro comentário ele botou gratidão, gente, e no terceiro 96k. Eu confesso que assim, eu queria pedir uma tecla SAP pra tentar entender o que ele quis dizer, mas... 96k. Né? 96k só no Rio. Imagina no resto do Brasil. Tinha um time, tinha alusão, essa eu explico a referência. Tinha uma turma um pessoal que estudou comigo na faculdade. A turma deles do ensino médio tinha um time, o time de futebol deles era a gangue do Gogó da Ema. 300 milhões só no Rio. Só que você nunca soube o que eram os 300 milhões. Eles nunca disseram que eram os 300 milhões. Um mero detalhe. Apenas um mero detalhe. Mas 300 milhões só no Rio. Eles diziam. Então, fechamos com isso os comentários. Mais uma vez, muito obrigado. Aliás, tem um comentário do Alexandre Lima que é relacionado às retrobesteiras. Faltou tocar a frase do Retrocomputaria no início. Deve ser um erro na montagem. Mas aí foi no caso das retrobesteiras. E é besteira, né? Saiu besteira. Atropelamos, foi mal aí. Tá? E... não, é você, Giovanni. Tetras. Conta a tua história aí. Meu último post de 2021, para encerrar essa sequência de 2020 e também para comemorar, né, o episódio de Tetris, o episódio tétrico 124. Eu lembrei, assim, depois de ter feito a pauta e jogado diversas versões de Tetris, eu lembrei, claro, também joguei a versão da Microsoft, que eu sempre tinha uma vontade de tentar dar uma melhorada visualmente naquela versão, que mais ou menos eu sabia que um dos arquivos era a tela do jogo, né? Então eu comecei a fuçar nesse cara, olhar relembrar um pouco as coisas. Eu me dei conta de que um arquivo de música assim, literalmente pelas contas aqui, eu gastava o dobro do tempo necessário para carregar cassete na minha época de fita cassete, porque metade dos arquivos não tinham tecnicamente muita coisa.
E eu comecei a fiz alguma alteração, né? A primeira grande alteração, porque já que a versão do Spectrum foi quase literalmente mal portada da versão Tetris da MSX, quase que mal portada do Spectrum, foi assim, uma alteração bem simples na tela de abertura, né? Deixei ela com um jeitão mais bem do Spectrum. E depois também fiz aquela arrumada na tela do jogo, assim, para começar, alguém deu um shift de 8 pixels, eu não sei, não consigo entender essa razão para isso, e dei uma melhorada na tela para, sei lá, ficar com uma cara de MSX. E meu plano original era inclusive dar o bloquinho, fazer os bloquinhos em torno para ficar mais agradável aos olhos, só que eu descobri que não ia fuçar no jogo e por algum motivo o jogo ele pintava os bloquinhos desse jeito. Porém, eu aproveitei também para trocar a fonte. E tem uma outra coisa que eu fiz. Ah, sim, eu fiz também eu quase fiz, né? Que era fazer o jogo rodar em 50 Hz em MS2. Eu pensei, não, deixa como tá. Nas estatísticas, em vez de ter só as cores, tá os formatos dos blocos agora. Eu troquei isso, porque não fazia muito sentido. E eu segui esse. Uma coisa que eu não consertei é esse bug maluco que tem na versão MSX e na versão do Amstrad. E que o dígito vira espaço. Que o dígito vira espaço. Por quê? Porque alguém achou que não tinha que colocar a linha, mudar de linha 0, tinha que ser espaço. Aí o estagiário consertou o código, mas não fez teste com 100 linhas. Alguma lógica que era só pro dígito inicial, para não escrever os números começados com 0, acabou se vazando para um dígito do meio. Isso tudo para não colocar um 0. Que bosta, hein? Nossa, viu? E tem um outro bug que acho que eu não comentei na publicação original. Quando vocês pegam a tela do jogo, a tela onde ele mostra o preview, ela tem 5 blocos de altura. Por algum motivo, por mais que ele não use um certo passo aqui, ele sempre pinta esse negócio de 4 caracteres por 5 blocos de preto, quando vai atualizar a próxima peça. Por mais que ele não utilize. O resultado disso tudo, você pode pegar e jogar a imagem de disco, né? O jogo ficou um pouquinho mais bonitinho, né? Ficou bem mais agradável, no sinal. E menor, né? E menor porque eu tirei toda a quinquilharia que não precisava. Mas tem só um bug que eu adicionei. E agora esse jogo não roda em fita cassete, sozinho. Uma perda irreparável. Nossa. Eu pesei na balança, escrever uma rotina para procurar a RAM do MSX ou torná-lo incompatível com fita cassete. E com essa sua decisão e com nossa resposta sarcástica a ela, naturalmente estamos convidando chiliques e flame wars dos suspeitos usuais. Ou não também. Mas, Juan, só uma curiosidade, acho que o jogo reduziu pela metade. Nossa, no total? Reduziu pela metade, porque a tela ficou. A tela tinha 12K sem necessidade, ela ficou 6K e pouquinho. E o arquivo que tinha a música, na verdade, o cara, quando fez a cópia original, copiou mais do que deveria. Então, em vez de copiar só os 4K necessários dela, ele copiou 10. Nossa! E vinha todos aqueles 6K de lixo, de nada. Porque depois é sobrescrito. Na verdade, eu poderia ter transformado o jogo inteiro num único bloco. Em vez de ter 4 beloads. Em vez de ter pelo menos 3 beloads. O que significaria também, enfim, diminuição do tamanho do tempo para carregar, computador, né? Essas coisas todas, né? Menos software na memória, menos ida ao disco, né? É um bando de gente que agradece. Sim. Na época de disquete eu faria isso, mas como todo mundo tem cartão de memória hoje em dia, dá pra perder alguns milésimos de segundo esperando o jogo. Mas se você ainda quer ser raiz e vintage, dá pra jogar no disquete. Tá. Esse negócio merecia virar um re-release oficial, né? E que você vai achar quem é que tem os direitos autorais disso pra tentar, sei lá, oferecer. Não precisa se preocupar muito, porque a Microsoft ela faliu. A licença que ela tinha, a Andromeda Software, para fazer isso também venceu, porque inspirou junto com a Elorg lá em década de 90. E a Rowan Software também fechou. Esse bicho não tem dono. Daria até pra fazer um disquetinho. Uma embalagenzinha assim, porque o jogo ficou tão mais bonitinho que o anterior que eu acho que ele merecia
um banho de loja completo, minha opinião. Fazer um financiamento coletivo. Fazer uma versão em caixinha, bonitinha. Olha que Soft House a gente tem disponível para poder lançar, hein? Mas na hora que você for vender esse negócio, toda a dificuldade de achar quem tem os direitos, ela desaparece e aparece alguém para te processar. Sim, pode contar com isso. Pode contar com isso. Pode contar que Murphy ataca nessas horas. Onde Murphy, no caso, igual a advogados sedentos por dinheiro. É um risco que se corre. Mas eu acho muito improvável aparecer alguma coisa. Ver quem teria o direito mesmo que eles não tem mais. Os descendentes lá do tiozinho da Microsoft lá já estão preocupados. Então, fechamos? Quem pode reclamar é o Alex Present 9, mas acho que ele tem mais o que fazer do que ficar contando. Ele fica sendo juiz de campeonato de Tetris. É sério? Campeonato Mundial de Tetris, meu filho. Campeonato. O CNTC. Campeonato Mundial. Classic Tetris World Championship. CTWC. Você falou, quando falou do campeonato, o Pazit9 estava lá, né? Em um deles, o Pazit9 estava lá fazendo a abertura. Foi convidado lá. E foi com uma. Verdade. Ele foi com um paletó. Parecia um paletó, né? Cheio de tetriminos espalhado no paletó. Na estampa, né? Na estampa estampados. 4 em 4 anos, cada país mandaria melhores jogadores de Tetris para uma. Eu só estava pensando aqui que para complementar esse modelito do Pazit9 desse casaco, ele tinha que estar vestindo vários chapéus diferentes um em cima do outro. Referência ao Tetris. É um risco que se corre. Não quero imaginar isso não. Gente, vamos fechar por aqui, que depois dessa imagem mental. Depois dessa imagem mental a gente volta só no mês que vem. Isso daí, gente. Vocês estarão daqui a pouco escutando o terceiro episódio de Retrópolis, que é obviamente o 129, claro, porque o terceiro episódio é o 129, né? Não, 128. Não, o terceiro, eu tô falando do futuro, do próximo mês, março. Não, março é o segundo de Retrópolis. O primeiro de Retrópolis foi em fevereiro. Certo. Isso aí, 0x80, é verdade. A gente vai sair do ASCII no mês que vem. Então nossa cedilha maiúscula. Exato, cedilha maiúscula, Codepage 437, episódio número 128, pô. Ou 0x80. 129 é o U com trema. Eu sabia tudo isso quase de cor. Chega, acabou o episódio. Acabou. Gente, nos vemos no mês que vem. Tem episódio saindo aí em março, tá? Estamos voltando à ativa. Então continuem aí, em breve novidades aí por conta na nossa cidadezinha. Não esqueçam de pegar e visar os passaportes de vocês, para vocês terem na nossa cidade e estado, vocês poderem entrar, não tem problema nenhum com os processos de alfândega e da aduana e da pessoal da imigração. Gente, até março, fiquem atentos às iniciativas do nosso muito augusto governo municipal e abraço. Caramba, eu tava aqui lendo as coisas e realmente esqueci de me despedir, enfim. Já sabe, né, você acompanha os canais oficiais, né, da municipalidade de Retrópolis, e a gente volta semana que vem. Acho que semana que vem. Eu tô sem sem a agenda aqui na minha frente. Eu não vou abrir agora. Semana que vem, então. A gente volta. Tchau. Com a folhinha municipal, nós voltamos na semana que vem. A gente, até. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.